meu povo, tudo bem com vocês? Geografia 1, capítulo 23, Europa, a construção do bloco europeu. A formação do bloco europeu. A formação de uma Europa unificada economicamente era um sonho antigo que passou a ser realizado principalmente nos momentos após a Segunda Guerra Mundial. O contexto era, então, de profunda crise econômica e social do pós-guerra, afetando a possibilidade de estabilidade política dos regimes democráticos recém-reinstalados na Europa Ocidental. O desemprego e a corrosão de salários agitavam o meio sindical, ao mesmo tempo que os partidos de esquerda, socialistas e comunistas, ampliavam as suas bases sociais e eleitorais. Plano Marshall. O lançamento do Plano Marshall pelos Estados Unidos, dentro de um contexto de afirmação da Guerra Fria, que tinha por base a transferência de bilhões de dólares para a Europa, buscava restabelecer a produção e consumo, pelo menos em parte do continente, já que a parte oriental da Europa, o leste europeu, configurava-se cada vez mais como uma área de influência soviética. Anunciado em julho de 1947, o Plano Marshall, cuja intenção era atingir toda a Europa, visava a reconstrução das economias capitalistas no Ocidente e ao impedimento do processo de fechamento das economias do leste europeu. Em 1948, foram assinados os protocolos finais, abrangindo o plano para 16 países europeus. A injeção de dólares teve efeitos imediatos, reduzindo as tensões sociais e fortalecendo os partidos políticos mais conservadores. Ao mesmo tempo, ocorreu o renascimento dos nacionalismos europeus por trás da retórica de reconciliação e integração que assinalou o fim do grande conflito. A busca da maior integração e reconstrução dos países europeus tinha duas correntes principais: os atlantistas e os europeístas. Os atlantistas, reunindo os britânicos, o Vaticano e as correntes mais conservadoras, defendiam a permanência da independência dos Estados europeus e priorizavam uma aliança anticomunista com os Estados Unidos, conformadora de uma comunidade do Atlântico Norte. Projeto parcialmente concretizado na formação da OTAN em 1949. Já o europeísta eram partidários de uma unidade supranacional. Dentro desse grupo havia os federalistas e os funcionalistas. Esses pregavam uma união imediata, enquanto aqueles buscavam uma união gradativa no processo de integração, com base na maior proximidade dos setores produtivos, comerciais e financeiros com as ações diplomáticas. Primórdios da União Europeia. Essa lógica de mais integração entre os países europeus emergiu de forma embrionária antes da realização do Plano Marshall, com a aproximação entre Bélgica, Holanda e Luxemburgo em 1944, configurando a formação do chamado Benelux. Criado pelos governos ainda exilados em Londres, preconizava a realização de um acordo que beneficiava a formação de um mercado regional de bens, serviços e capitais. Na década de 1950, passou a ocorrer a maior integração regional e econômica dos países da Europa Ocidental, com a criação da Comunidade Europeia do Carvão e do Aço, a CECA, cuja formação em 1951 surgiu no Tratado de Paris, passando a vigorar de forma mais efetiva em 1952. A histórica relação política e territorial turbulenta entre França e Alemanha, principalmente no que diz respeito às suas regiões carboníferas, tinha a partir desse momento uma possibilidade de melhor resolução, enquanto representava para a França uma forma de pressionar os alemães, evitando assim o seu ressurgimento, constituía para a Alemanha Ocidental uma forma de recuperar parcialmente o estatuto de igualdade com os demais estados europeus.
A Grã-Bretanha permaneceu em seu lugar de isolamento, refletindo o retrocesso provocado pela bipartição geopolítica da Europa no contexto da Guerra Fria. O objetivo da Comunidade Europeia do Carvão e do Aço consistia em modernizar a produção e reconstituir o mercado de carvão, cobre, minérios de ferro, aço e demais derivados da indústria siderúrgica. Ao mesmo tempo, a SECA retomou os interesses particulares colocados no período pré-Segunda Guerra sob a forma de monopólios e cartéis, tendo como espaço territorial o Vale Industrial do Reino Ruhr. Tratou-se de um esforço de revitalização das indústrias de base dos países envolvidos no acordo com o objetivo de impulsionar a recuperação de outros ramos industriais interligados, como a metalurgia, a construção naval e civil e a indústria automobilística, além da redinamização dos mercados de trabalho e de consumo atingidos durantemente nos anos de 1930 e no período de guerra. A Comunidade Europeia do Carvão e do Aço possuía, no seu esforço cooperativo, a intenção de modernização da infraestrutura produtiva de circulação, além da criação de um mercado regional de bens específicos liberados das taxações e com participação conjunta no mercado internacional. Mercado Comum Europeu. O passo seguinte para a ampliação do processo de integração territorial e econômica europeia ocidental foi a criação do Mercado Comum Europeu, em 1957, pelo Tratado de Roma. A criação do Mercado Comum Europeu tinha inicialmente uma meta ambiciosa: a supressão de todas as barreiras alfandegárias à circulação de mercadorias, serviços e capitais, além de permitir o livre deslocamento de cidadãos no espaço comunitário. Originalmente, os integrantes do Mercado Comum Europeu foram os mesmos da Comunidade Europeia do Carvão e do Aço, havendo adesões posteriores com a entrada da Grã-Bretanha, da Dinamarca e da Irlanda, da Grécia, além de Portugal e Espanha, apresentando a configuração final, também conhecida como a Europa dos 12. Em paralelo às discussões de formação do Mercado Comum Europeu, também emergiu dentro de um contexto da Guerra Fria a discussão de formar uma comunidade europeia de energia atômica, a Euratom, já que o domínio dessa fonte de energia tornava-se cada vez mais importante. Então, na criação da Euratom, pregava-se que a comunidade seria para dominar e desenvolver pesquisas atômicas para fins pacíficos, como a geração de energia elétrica. Para a Europa, a questão energética tornava-se um tópico fundamental, já que a dependência do petróleo árabe ficou evidente com a nacionalização do Canal de Suez pelo presidente egípcio Gamal Abdel Nasser, que desencadeou a guerra com a França e a Grã-Bretanha. Ao mesmo tempo, os Estados Unidos colocavam-se cada vez mais a favor da disponibilidade do uso civil e do domínio de energia atômica. A formação do Mercado Comum Europeu teve dois objetivos básicos: findar a ideia da figura do inimigo com a aproximação entre França e Alemanha e estabelecer um desafio em relação ao projeto de dominação da Europa pelos Estados Unidos. Ao mesmo tempo, a formação do Mercado Comum Europeu, tendo por base o Fordismo e as tecnologias da Segunda Revolução Industrial, colocou as nações europeias participantes do bloco como lugares de realização de sociedade de consumo sobre égide de Estado do bem-estar social, welfare state. O processo de retomada do crescimento econômico se completou com um rápido desenvolvimento técnico-produtivo associado à expansão do capital financeiro e das corporações transnacionais norte-americanas, tornando os Estados Unidos o principal parceiro econômico do bloco europeu, apesar das divergências políticas. Como exemplo, o bloco europeu passou a ser o segundo maior produtor
de automóveis no mundo, com mais de 4 milhões de veículos. O Tratado de Roma envolvia maior integração econômica e política dos países participantes e por isso também foram criadas instituições que viabilizassem o processo de maior integração. Conselho de Ministros, órgão máximo do Bloco Europeu, composto por ministros do exterior dos Estados integrantes, que exercem rotativamente a presidência. A Comissão Europeia, encarregada da gestão cotidiana dos assuntos do Bloco Europeu, composta por membros designados pelos Estados europeus com mandatos de 4 anos. O Parlamento Europeu desempenha funções legislativas limitadas e é o órgão fiscalizador da Comissão Europeia. A partir de 1979, passou a ser composto por deputados europeus eleitos pelo voto direto dos cidadãos dos países membros. Em concomitância a esse intenso processo de integração regional, a Grã-Bretanha buscou, pelo menos nos anos iniciais de formação do Bloco Europeu, alguma forma de ampliar a sua área econômica. Os britânicos já haviam se recusado a participar da Comunidade Europeia do Carvão e do Aço, em virtude dos laços políticos e econômicos e de seus conceitos de soberania divergindo teórica e politicamente de forma de unificação europeia. Destaque-se já que naquele momento a Turquia também pediu adesão ao bloco, o que foi negado. A ampliação do número de integrantes do bloco em um contexto que refletia a crise do modelo de Estado e economia nos países centrais, na década de 1970, esteve dentro da lógica da Guerra Fria. Na década de 1980, os limites da Comunidade Europeia praticamente coincidiam com os da zona europeia coberta pela OTAN. A identificação quase completa dos mapas europeus da OTAN
e da Comunidade Europeia não era por acaso. Ela revelava a natureza da comunidade na sua condição de pilar europeu do mundo ocidental construído pela Guerra Fria, criando o arcabouço indispensável para a hegemonia dos Estados Unidos sobre a Europa ocidental, em um cenário internacional definido pela bipolaridade da Guerra Fria. O acronismo, diante das necessidades de maior expansão das grandes corporações europeias, fez com que fosse preciso alterar requisitos. Estes prevaleciam desde a sua criação e envolviam controles de fronteira, subsídios governamentais a indústrias nacionais, regulamentações nacionais de padrões industriais, direitos de reprodução, transportes, bancos, seguros e exigências sanitárias para a entrada de mercadorias. O início da revisão do Tratado de Roma passou a ocorrer a partir de meados da década de 1980, com a suspensão de 300 barreiras alfandegárias, a harmonização de bens industriais e a regulamentação da concorrência tanto para o setor privado como para subsídios estatais. Além disso, o Ato Único Europeu promoveu poderes mais amplos ao Parlamento Europeu e definiu parâmetros para a realização de um mercado interno mais integrado até 31 de dezembro de 1992. Na verdade, passava a ocorrer uma aceleração para o processo de unificação europeia que viria a se constituir na década de 1990. A criação da União Europeia. A formação da União Europeia situou-se no contexto geopolítico do término da Guerra Fria, com o fim da União Soviética e o processo de reunificação da Alemanha. Foi realizada com base no Tratado de Maastricht, na Holanda, em 1992, substituindo o Tratado de Roma e dando novas possibilidades para a integração regional da Europa. As metas desse novo acordo eram promover a formação de uma união econômica e monetária e gerar uma política de defesa comum ao bloco europeu. Os objetivos iniciais foram os seguintes: reforçar a legitimidade democrática das instituições, melhorar a eficácia das instituições, instaurar uma união econômica e monetária, desenvolver a vertente social da comunidade, instituir uma política externa e de segurança comum, centralizar políticas relacionadas à imigração. Os processos recentes de expansão da União Europeia. A União Europeia vivenciou mais um processo de expansão em meados da década de 1990, com o ingresso em 1995 da Suécia, da Finlândia e da Áustria, formando a Europa dos 15. A entrada tardia desses países vinculou-se a questões derivadas do período da Guerra Fria. O Tratado de Amsterdã não promoveu mudanças extremas em relação às possíveis alterações nas instituições da União Europeia, mas trouxe progressos relacionados à circulação de pessoas. Já o Tratado de Nice promoveu avanços como a realização da Carta dos Direitos Fundamentais, definindo direitos de cidadania nos países da União Europeia. Além das questões de organização supranacional do bloco europeu, uma das ações mais marcantes foi a realização de uma união monetária por meio do euro.
questão da Turquia, país que pleiteava seu ingresso desde 1984, é que apresenta maiores tensões devido às questões econômicas, políticas e socioculturais. Apenas recentemente foi implantado um governo democrático no país, que até então sofria negativas influências de suas forças armadas. Além disso, as acusações de violação dos direitos humanos e a presença de uma população de 71 milhões de habitantes com nível de vida econômica inferiores aos demais integrantes do bloco europeu também dificultam o processo de adesão do país. A entrada da Turquia no bloco representaria mudanças cruciais nas tomadas de decisão da União Europeia, pois passaria a ser o segundo país mais populoso do bloco, contrariando os setores tradicionais europeus. Crise na zona do euro. A crise econômica mundial, que teve início nos Estados Unidos e atingiu o auge em 2008, afetou também o bloco europeu. Ela agravou os problemas financeiros de alguns países da Europa, como Portugal, Itália, Irlanda, Grécia e Espanha, que ficaram conhecidos como os PIGs, termos significativos, porcos, e é usado principalmente pela imprensa britânica para se referir ao grupo de países que mais foi afetado pela crise. O acrônimo original era PIGs, P, Portugal, I, Itália, G, Grécia, S, Espanha. Mas, com a entrada da Irlanda e mais recentemente do Reino Unido, tornou-se em PIGs. Com a expansão da crise europeia, em um novo termo criado pela imprensa norte-americana, Stupids, de modo a incluir Espanha, Turquia, Grã-Bretanha, Portugal, Itália, Irlanda e Dubai. O elevado risco de um não pagamento de dívidas das economias mais vulneráveis gerou um cenário de medo e de incertezas, levando inclusive a uma discussão sobre a real viabilidade futura da União Monetária. A causa principal de tanta tensão e a dificuldade dos países em conseguir empréstimos e refinanciar suas dívidas públicas devido ao grande desequilíbrio fiscal, com a arrecadação dos governos em queda e gastos em alta, além da falta de coordenação política da União Europeia para resolver as questões de endividamento das nações. Algumas das principais consequências da crise são fuga de capitais de investidores, escassez de crédito, aumento do desemprego, queda ou baixa do crescimento do PIB, contaminação da crise para países fora do bloco, descontentamento popular com medidas de austeridade. Observe a seguir o crescimento econômico da zona do euro antes e depois da crise de 2008. Uma das estratégias desenvolvidas para lidar com tal crise foi a criação da Troika, formada por uma equipe de consultores, economistas e analistas. A Troika se constituiu como uma aliança entre a Comissão Europeia, o Banco Central Europeu e o Fundo Monetário Internacional, com o objetivo de consolidar as contas públicas de países atingidos fortemente pela crise a partir das negociações de resgates financeiros. Brexit é a junção das palavras em inglês Britain e exit, saída, que se tornou um termo para designar a saída do Reino Unido da União Europeia. Em junho de 2016, cidadãos britânicos votaram em um plebiscito para decidir a saída ou a permanência do Reino Unido na União Europeia. A opção pela saída foi vitoriosa, com cerca de 17,4 milhões de votos. Entre os motivos que fizeram a população votar pela saída do bloco, efetivada em janeiro de 2020, estão a crise econômica europeia, que vinha afetando a economia do Reino Unido, a promessa de aumento de investimento em saúde em cerca de 350 milhões de libras por semana e o aumento do controle sobre as políticas migratórias, já que a União Europeia conta com a livre circulação de pessoas, o que facilita o trânsito de imigrantes.
Ainda não se sabe quais serão as consequências diretas e indiretas da saída do Reino Unido para a economia dos países integrantes do bloco. Há preocupação de que a União Europeia se torne menos atraente para investimentos e negócios na visão do resto do mundo, já que a economia do Reino Unido é uma das maiores do planeta. E é isso, povo. Dúvidas, escrevam nos comentários e até o próximo vídeo.